Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos da Círculo. E na videoaula de hoje eu vou ensinar o passo a passo de uma regata de crochê tecida com o fio queridinho do Brasil, o Anne. É uma peça feita sob medida, tendo como nível de dificuldade fácil para intermediário. Então, para fazê-la é necessário que você tenha um pouquinho mais de prática no crochê. Agora confira a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar dos seguintes materiais. Para a regata tamanho PM, sugiro 2 novelos do fio Anne e para tamanho G ou GG, 3 novelos do fio Anne. A peça foi confeccionada com a cor 7148. Agulha para crochê número 3 mm, 2 marcadores de pontos, tesoura e fita métrica. O nível de dificuldade é fácil para intermediário. Antes de dar início à regata, é necessário que você defina o tamanho desejado da peça. Nesta imagem, você confere as principais medidas para diferentes tamanhos, sendo altura, largura e cava. Para a videoaula, será tecida uma regata tamanho P, mas que facilmente poderá ser adaptada para outros tamanhos. E com base no esquema de medidas apresentado anteriormente, eu vou tecer o número de correntes com base na largura da peça. Então, para tamanho P, nós temos 51 centímetros para a parte da frente e 51 centímetros para a parte de trás. Somando, nós vamos ter então o total de 102 centímetros que vamos tecer em correntes. Mas atenção, para essa etapa é necessário que o número de correntes seja múltiplos de 4 e que atenda então a medida de 102 centímetros. Para começar, vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como correntinha e a partir dele eu vou tecer então o total de 102 centímetros de corrente e a quantidade de correntinhas deve ser múltiplo ou divisível por 4. E atenção, para iniciar, deixe aqui um fiozinho medindo cerca de 7 a 10 centímetros, para que a gente possa fazer a junção depois e trabalhar de maneira circular. Então aqui eu vou tecer o número de correntinhas até atingir a medida desejada. Finalizadas as correntes, para tamanho P, eu teci o total de 204 correntes, que equivalem a 102 centímetros. Lembrando que 204 é divisível ou múltiplo de 4. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais uma correntinha, aqui eu tenho a 204 e fiz mais uma. Eu vou inserir a agulha pegando na terceira correntinha de base e vou fazer ponto baixo. Então aqui eu já tenho 2 pontos baixos. Vou fazer 2 correntes, vou pular 2 correntinhas de base, 1 e 2, e na terceira corrente faço ponto baixo e no próximo ponto de base faço um ponto baixo. Novamente, 2 correntes, pulo 1 e 2, no terceiro pontinho de base faço ponto baixo e no quarto pontinho de base faço ponto baixo. Então nós vamos alternar 2 pontos baixos, 2 correntinhas e pular 2 pontos de base. 2 pontos baixos, 2 correntes e pulo 2 pontos de base. Vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Finalizada a primeira carreira, agora chegou o momento de fazer a junção das duas partes para que nós possamos tecer de maneira circular. Então vejam que aqui restaram 2 correntinhas e o fiozinho de início dessas correntes. Eu vou fazer mais 2 correntinhas e vou buscar a pontinha do trabalho. Então, eu trago aqui a pontinha e me certifico de que o cordão não enrolou na sua extensão. Vou inserir pegando na segunda correntinha que eu fiz lá no início, faço aqui ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer a junção desse fiozinho nessa parte aqui de baixo
da outra ponta. Então, eu vou inserir na primeira correntinha do ponto baixo e vou puxar esse fiozinho. Feito isso, vou inserir novamente e vou puxar uma vez dentro da argolinha e mais uma vez dentro dessa mesma argola. Puxo e pronto. Aqui nós temos as duas partes emendadas e agora vamos para a próxima carreira. Bom, para a próxima carreira, nós vamos tecer 2 pontos altos duplos com intervalo de 2 correntinhas. E esses 2 pontos altos duplos, eles serão tecidos nos pontinhos baixos. Então, faço 1, 2, 3 e 4 correntinhas, dou 2 laçadas na agulha, insiro no segundo ponto baixo e teço aqui ponto alto duplo. Faço 2 correntes de separação, 2 laçadas na agulha, insiro no primeiro ponto baixo de base e faço ponto alto duplo. 2 laçadinhas na agulha, vou para o segundo ponto baixo e teço mais um pontinho alto duplo. Faço 2 correntes, novamente, um ponto alto duplo para o primeiro ponto baixo e mais um pontinho alto duplo para o segundo ponto baixo de base. Faço 2 correntes e continuo tecendo nesse mesmo esquema de pontos, até completar toda a carreira. Para finalizar a segunda carreira, vejam que aqui eu teci 2 correntinhas, eu vou inserir na quarta corrente que eu fiz para iniciar o primeiro ponto alto duplo e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, para a terceira carreira, eu vou repetir o mesmo esquema de pontos que eu fiz para a primeira carreira. Vou fazer aqui uma correntinha e dentro do mesmo pontinho vou fazer um ponto baixo. Para o ponto ao lado, eu vou fazer mais um pontinho baixo. Então, eu vou tecer 2 pontos baixos, sendo um ponto para cada ponto alto duplo. Feito isso, faço 2 correntes, insiro pegando em cima do pontinho alto duplo, faço ponto baixo e do próximo um ponto baixo. 2 correntinhas novamente, um ponto baixo em cima do primeiro ponto alto duplo e um ponto baixo pegando no segundo ponto alto duplo. Vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para encerrar a terceira carreira, vejam que aqui eu tenho 2 correntinhas, eu vou inserir pegando no primeiro ponto baixo e vou fazer ponto baixíssimo. Agora, para a quarta carreira, eu vou reproduzir a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui para a segunda carreira. Então, eu vou tecer 4 correntinhas para começar o primeiro ponto alto duplo, vou dar 2 laçadas e no segundo pontinho baixo de base, eu vou fazer aqui o segundo ponto alto duplo. Faço 2 correntes, novamente 2 laçadas, insiro pegando no primeiro ponto baixo e faço aqui um ponto alto duplo. Novamente 2 laçadas, pego no segundo ponto baixo e faço o segundo ponto alto duplo. 2 correntes e vou tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para encerrar a carreira, vou inserir na quarta correntinha e vou fazer ponto baixíssimo. Então, nós sempre vamos alternar, sendo uma carreira com 2 pontos baixos e 2 correntinhas e a próxima carreira sendo 2 pontos altos duplos e 2 correntinhas. Para definir a quantidade de carreiras que nós vamos tecer para a peça, nós temos que fazer uma continha bem simples. Nós vamos pegar a altura total da blusa e diminuir pela cava, pela medida da cava. Então, vejam só, para tamanho P, eu tenho 68 centímetros como altura total. E a cava, nós temos aí 23 centímetros. Então, eu faço 68 menos 23 e nós vamos ter 45 centímetros. Eu vou tecer o número de carreiras até atingir 45 centímetros. Feito isso, é que nós vamos dar início à construção da cava. Então, agora eu vou dar sequência à carreira,
tecendo uma correntinha, um ponto baixo e mais um pontinho baixo para o ponto seguinte, 2 correntes e teço aqui um ponto baixo para cada ponto. Finalizada essa carreira, nós vamos alternar para 2 pontinhos altos duplos e 2 correntinhas. Vamos tecer até atingir 45 centímetros. Então, aqui eu teci o total de 45 centímetros de altura, que resultam em 42 carreiras. Agora, observe que para cada canto eu utilizei um marcador alfinete e reservei 8 centímetros para frente e 8 centímetros para trás. Então, eu fiz isso deste lado e eu fiz a mesma coisa deste outro lado. Bom, então para tamanho P, eu recomendo que você reserve 8 centímetros para frente e mais 8 centímetros para trás, que resultam em 16 centímetros no total. Para tamanho M, eu sugiro 10 centímetros, para tamanho G, 12 centímetros e para tamanho GG, 14 centímetros. Então, nós vamos acrescentar aí 2 centímetros para cada tamanho. E lembrando que são 8 centímetros para a parte da frente e 8 centímetros para a parte de trás, resultando em 16 centímetros no total. Nós vamos fazer isso dos dois lados para que a gente possa dar início à cava. Agora, com auxílio de uma tesoura, eu vou cortar o fiozinho e vou arrematar. Pronto! Feito isso, nós vamos tecer o total de carreiras até atingir 23 centímetros, pegando deste ponto até este aqui. Então, nós vamos fazer duas partes separadas. Nós vamos trabalhar, ao invés de tecer de forma circular, em formato linear, em que nós vamos iniciar de um ponto e finalizar no outro. Vamos fazer a parte da frente dessa forma, cortar e arrematar e depois fazer a parte de trás. E para isso eu vou virar a minha peça deste lado, do lado avesso, para que eu possa iniciar tecendo aqui desta parte. Então eu vou inserir a agulha, vou puxar o fiozinho e vou passar ele por dentro do pontinho alto duplo. Aqui eu vou fazer um nozinho bem firme para prender o fio. 1 e 2. Feito o nozinho, eu vou inserir a agulha e vou fazer aqui uma correntinha e mais um ponto baixo. Para o ponto seguinte, faço então um ponto baixo. Faço 2 correntes, insiro pegando no próximo pontinho de base, um ponto baixo e mais um pontinho baixo. Então, nós vamos tecer essa carreira de ponto baixo com 2 correntinhas, iniciando aqui deste marcador e vamos finalizar a carreira aqui até chegar neste outro marcador. Então, eu vou dar sequência até completar essa carreira. Finalizada a carreira, agora eu teço 4 correntinhas para começar o primeiro ponto alto duplo, viro o meu trabalho e teço aqui a carreira com 2 pontinhos altos duplos e 2 correntinhas. Então, ao invés de tecer de maneira circular, estou fazendo aqui carreiras lineares, ou seja, eu vou e volto a cada carreira. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer o número de carreiras, sempre alternando uma carreira de ponto baixo e uma carreira de ponto alto duplo, até atingir o total de 23 centímetros. Finalizada essa primeira etapa em que eu teci o número de carreiras até atingir 23 centímetros, e para que você saiba, a quantidade de carreiras para o meu ponto para atingir essa medida foi de 21 carreiras. Agora eu vou cortar e arrematar. Então, eu finalizei sendo a última carreira desta etapa com a carreira de ponto baixo e 2 correntinhas. Eu venho com a tesoura, corto e arremato. Pronto. Bom,
Agora eu vou tecer a mesma quantidade de pontos e carreiras para este outro lado. Tem o marcador aqui do início e o marcador do término da carreira. Eu viro o meu trabalho neste sentido. Então, eu começo tecendo a carreira de ponto baixo para o lado avesso da peça. Vejam que aqui eu tenho um marcador que foi o ponto de partida desta parte aqui da frente. Então, eu vou inserir a agulha pegando no primeiro pontinho alto duplo, vou puxar o fio e vou fazer aqui 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. E vou tecer da mesma forma como eu fiz para este lado. Insiro a agulha, faço uma correntinha e mais um pontinho baixo dentro do mesmo ponto, para o ponto de base seguinte, um ponto baixo, 2 correntes, e aqui eu vou tecer 2 pontinhos baixos. Então, eu vou fazer a mesma quantidade de pontos e carreiras que eu fiz deste lado para este outro lado. Então, aqui nós temos a primeira parte já finalizada, em que eu cortei e arrematei, e aqui nós temos a segunda parte, em que nós vamos aproveitar a última carreira para fazer a emenda. Nós vamos emendar apenas 2 bloquinhos de 2 pontos altos duplos, tanto para a parte da frente quanto para a parte de trás, de ambos os lados, para que possamos formar os ombros. E aí aqui nós vamos ter então a parte do decote. E para isso, para que a emenda ela fique para o lado avesso da peça, eu vou virar para o lado avesso. Virado para o lado avesso da peça, eu vou fazer a emenda da seguinte forma. Vejam que aqui eu tenho 2 pontos altos duplos. Eu vou inserir pegando nessa parte em que eu cortei e arrematei, em que eu tenho ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo. Vou inserir pegando no pontinho alto duplo e vou inserir pegando no pontinho baixo. Puxo e faço ponto baixo. Agora, eu teço 2 correntes. Novamente, insiro pegando no pontinho alto duplo e no pontinho baixo da parte que está finalizada. Faço ponto baixo e novamente faço a junção do ponto alto duplo com o ponto baixo. Agora, eu vou tecer para esta parte aqui o pontinho baixo com intervalo de 2 correntes. Mas atenção, ao chegar nesta parte, nós vamos ter que fazer a junção novamente de 2 bloquinhos de 2 pontos altos duplos. Então, para que eu não me perca, eu vou alfinetar para que eu possa tecer a carreira de ponto baixo e correntinha sem fazer a emenda, e ao chegar aqui no outro lado do ombro, eu possa fazer a mesma emenda que eu fiz aqui anteriormente. Então, sem fazer emenda, eu vou tecer 2 correntes, vou inserir no pontinho alto duplo e vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto. Novamente 2 correntinhas e um ponto baixo para cada ponto. Finalizada a etapa em que nós tecemos 2 pontos baixos e 2 correntinhas sem fazer a emenda, ao chegar aqui, vejam que nós precisamos fazer a emenda para formar o outro ombro. Então, eu vou remover o marcador alfinete e vou fazer a junção do primeiro bloquinho e depois do último bloquinho. Vou inserir pegando no ponto alto duplo da frente e no ponto baixo lá atrás, e faço ponto baixo no próximo pontinho alto duplo da frente e no pontinho baixo lá de trás, e faço ponto baixo. Teço 2 correntes e repito, ponto baixo no pontinho alto duplo da frente e no pontinho baixo de trás, e aqui eu faço o último pontinho baixo unindo os pontos. Então, vejam que nós temos os ombros finalizados. Essa emenda está para a parte avesso da peça. Agora, como forma de finalização, nós vamos tecer carreiras de ponto baixo aqui no decote, na cava e também na barra da blusa. Então, como está do lado avesso da peça, eu vou desvirar desse jeito
para que eu possa tecer o ponto baixo para o lado direito. Então, a agulha está aqui, eu não preciso cortar e arrematar, e eu já vou fazer o acabamento da primeira cava. Bom, eu vou tecer então mais uma correntinha para começar o primeiro ponto baixo, vou inserir pegando no próximo pontinho baixo e vou fazer um ponto baixo. Vejam que aqui eu tenho um ponto alto duplo. Eu vou distribuir 3 pontinhos baixos para dentro desse ponto. Faço um pontinho baixo inserindo nessa carreira aqui em que eu teci ponto baixo. Novamente, 3 pontinhos baixos, um ponto alto duplo e um pontinho baixo na carreira em que eu teci ponto baixo. Observe que nesta etapa nós temos como se fosse um L, que é o início da cava e esta parte que nós reservamos para os 8 centímetros. Nesta etapa, nós vamos fazer 3 pontos baixos fechados juntos. Então, eu vou inserir, vou fazer aqui um ponto baixo e não finalizo, vou fazer um ponto baixo e não finalizo, insiro pegando dentro do espaço que nós temos 2 correntinhas e vou fazer um ponto baixo e não finalizo. Dou a laçada e fecho 3 pontinhos baixos juntos. Agora, eu vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base, sendo os pontinhos altos duplos e as correntes. Para finalizar a carreira, eu insiro pegando lá na primeira correntinha e faço ponto baixíssimo. Bom, eu posso encerrar aqui o acabamento tecendo apenas uma carreira de ponto baixo para as cavas, o decote e a barra da blusa, mas eu optei por tecer 2 carreiras. Caso você queira fazer mais carreiras, também fica a seu critério. Então, para iniciar, eu vou fazer uma corrente, vou fazer um ponto baixo para dentro do mesmo pontinho e vou tecer um pontinho baixo para cada ponto de base. Para esta etapa em que nós tecemos 3 pontos baixos fechados juntos, eu vou tecer 5 pontinhos baixos fechados juntos, que é na lateral em que nós temos um L. Então, eu vou inserir no primeiro ponto baixo e não finalizo, no segundo não finalizo, no terceiro não finalizo, no quarto não finalizo e no quinto não finalizo. Dou a laçada, puxo tudo e agora eu teço o restante dos pontos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base. Para finalizar, insiro pegando lá na primeira correntinha, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho! Este mesmo acabamento nós vamos reproduzir na outra cava. Agora vamos para o decote. O acabamento no decote é muito mais simples. Nós vamos distribuir um ponto baixo para cada ponto de base, ou seja, um pontinho baixo pegando em cada pontinho baixo e um pontinho baixo para cada correntinha. Se nós temos 2 correntes, então faremos 2 pontos. E nós vamos repetir também 2 carreiras para que fique igual, semelhante ao acabamento das cavas. Para isso, do lado direito da peça, eu vou amarrar o fiozinho e vou fazer 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feitos os 2 nozinhos bem firmes, eu vou inserir a agulha, vou puxar, vou fazer aqui uma corrente e mais um ponto baixo pegando dentro do mesmo pontinho e vou distribuir um ponto baixo para cada ponto de base, contornando todo o decote da regata. Para finalizar a primeira carreira, eu vou inserir pegando no primeiro pontinho baixo e vou fazer aqui ponto baixíssimo. Agora vamos para a segunda e última carreira. Teço uma corrente e faço um ponto baixo pegando dentro do mesmo pontinho. E agora eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Para encerrar a carreira, insiro pegando no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto e arremato. Agora que você já sabe fazer o acabamento do decote e da cava, nós vamos fazer o mesmo acabamento na barra da regata. Para a barra da regata, eu vou inserir pegando
Em qualquer pontinho de base, vou passar o fio e vou dar 2 nozinhos. E nós vamos tecer 2 carreiras de ponto baixo, sendo um pontinho baixo para cada correntinha de base. Então, faço aqui uma correntinha, mais um pontinho baixo para começar e vou distribuir um pontinho baixo para cada corrente de base. Lembrando que vamos tecer o total de 2 carreiras, como fizemos anteriormente para as cavas e o decote. Finalizado o acabamento na barra, aqui vai uma dica para você esconder esse fiozinho aqui do arremate. Você pode utilizar uma agulha de espessura menor, neste caso estou utilizando a 1,25, mas pode ser a 1,75, enfim. Nós vamos passar pelo lado avesso a agulha por entre os pontos baixos, dessa forma. Feito isso, eu puxo o fiozinho por dentro desses pontos e desta forma eu consigo esconder o fio do arremate. Quanto mais eu esconder esse fiozinho, maior é a garantia de que ele não escape. E aqui nós temos a peça finalizada. Gostou? Faça sua regata de crochê e publique em suas redes sociais, marcando o hashtag Sempre Círculo. Um beijo e até a próxima!